Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Délio Policarpo. Estou gravando esse áudio aí para vocês a pedido da minha mãe. O assunto é política e mecânica quântica, como lidar com isso. Esse assunto veio à tona nesse final de semana, que a gente estava no sítio conversando lá e tal. E a minha mãe está acompanhando os meus vídeos no canal, o que eu acho assim maravilhoso, que ela está dando esse apoio para mim, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho, né? E ela me sugeriu gravar um áudio falando sobre política e mecânica quântica. Então vamos partir do começo para vocês pegar o raciocínio que a gente seguiu lá e eu não ser mal interpretado. Então, primeiro deixar bem clara a situação é o seguinte: minha irmã caçula, Adriana Camargos, ela é vereadora aqui na cidade pelo segundo mandato. E olha só como que aconteceu as coisas. Ela estudava, fazia faculdade, se formou e foi a única na família a se formar, a ter uma faculdade. Era o sonho do meu pai e da minha mãe formar um de nós. Nós somos em 4 filhos, né? E a única que teve a oportunidade de fazer faculdade foi a Adriana. Então foi um orgulho para meu pai e para minha mãe. Mas assim que ela se formou e tal, ela resolveu entrar na política, na carreira política, recebeu o convite e resolveu participar da política da cidade. O que foi uma decepção, uma tristeza enorme para meu pai, para minha mãe. E vocês vão entender, quem é pai aí sabe, a gente, no meu caso, vamos colocar no lugar do meu pai e da minha mãe. Se sacrifica, se esforça, ajuda, vê um filho formar, fazer uma faculdade, depois entra para a carreira política. É uma decepção, é uma tristeza para a gente. Que infelizmente, pessoal, a política no Brasil, os paradigmas sobre política são os piores possíveis, né? São os piores. A gente nunca se associa político a uma figura de uma pessoa honesta, de uma pessoa boa. Muito pelo contrário. Só coisa ruim. Então, o que acontece? A minha mãe, eu acompanhando a minha mãe, vendo o sofrimento dela, do meu pai, eles quase entraram em depressão, principalmente a Adriana, minha irmã mesmo. Ela entrou para a política com muitos sonhos, vontade de ajudar muita gente, cheia de projetos, e acabou adoecendo, teve que fazer tratamento médico, começou a entrar em depressão, foi uma barra. Que a política, em geral, a política é muito suja, e ela estava muito iludida, achando que ia poder ajudar as pessoas do jeito dela e tal, e depois ela caiu na real e viu que não era nada disso. E aí eu comecei a ajudar minha mãe, a gente começou a conversar, né? Ainda mais depois dos escândalos da Lava Jato, aí piorou mais ainda. A minha mãe estava revoltada, triste, estressada o tempo todo, então eu me senti na obrigação de ajudá-la. E comecei a aplicar os meus conhecimentos de mecânica quântica, tudo que eu tenho aprendido e outras coisas mais que eu tenho aprendido nos livros, na minha mãe, na minha irmã, meu pai, todo mundo. E graças a Deus, gente, nossa família é outra, mudou tudo. Nós conseguimos neutralizar a política. Hoje podemos dizer que somos uma família feliz, uma família realizada. Graças a Deus tudo está dando certo pra gente. E olha só o seguinte, acabou o primeiro mandato, a minha irmã tornou a candidatar novamente para o segundo mandato de vereadora. E dessa vez meu pai fez campanha para ela, ajudou, minha mãe também, eu também ajudei ela. Porque a gente mudou um pouco o nosso conceito, a nossa imagem sobre política. Nós conseguimos separar a política da pessoa, entendeu? Mas não foi fácil. Agora eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz, porque às vezes você fica lá vendo o jornal, aquela corrupção toda, você fica nervoso, estressado, e isso só faz mal pra gente e só traz doença pra gente. Às vezes você está doente aí de tanto assistir televisão e não sabe disso, de tanto ver notícia ruim no jornal e não sabe disso. Então vamos lá. Vou contar, assim, vou explicar de uma maneira bem simples mesmo, né, para que todos entendam o meu pensamento. Vou colocar aqui numa forma de uma historinha, gente. É uma história, não é a realidade, né? Vamos dizer assim, é uma história, como se fosse uma metáfora. Vamos escolher um personagem aqui, vamos colocar o nome nele de Dodô. Dodô era um sujeito que queria ajudar todo mundo.
ele se candidatou a presidente de associação de bairro, fez um ótimo trabalho, estava muito satisfeito e colocaram na cabeça dele que ele deveria ser vereador. Se candidatou, ganhou, começou a ser um bom vereador no primeiro mandato. No segundo mandato, chamaram ele para uma reunião e começaram a boicotar os projetos dele. E é o seguinte, colocaram uma condição. Para ele aprovar os projetos dele, ele teria que aprovar os projetos deles também, dos outros vereadores também. Caso contrário, ele não ia conseguir trabalhar, ele não ia conseguir votar nenhum projeto. E no intuito de ajudar a população, ele topou isso. E aí ele foi vendo que os outros projetos que ele teria que votar a favor eram projetos de corrupção, projetos que iriam beneficiar empresas de pessoas ligadas à prefeitura, ou seja, tinha propina envolvida, tinha muita coisa ruim envolvida. O que o Dodô fez? Ele já tinha sido picado pelo inseto da ilusão de poder. E aí ele não conseguiu mais se afastar, porque ele já tinha recebido algumas propinas, já tinha tido aquela sensação de poder, já estava todo iludido. Aquele Dodô que entrou na política no começo já não existia mais. Agora era um vereador corrupto, um vereador sem escrúpulos, sem caráter, um vereador que não colocava mais as ideias e os projetos da sociedade em primeiro lugar. Agora era o do partido que mandava. Ele votava de acordo com o que o partido pedia para ele votar e não mais de acordo com a sua consciência. Só que a vida do Dodô começou a se modificar, ele começou a crescer cada vez mais, porque a corrupção ela proporciona isso, que a pessoa tenha dinheiro para poder crescer. E aí ele se tornou, anos depois, prefeito da cidade, depois deputado estadual e depois deputado federal. E junto com isso veio também muita tristeza, muita angústia. Ele não tinha mais tempo para a esposa, mais tempo para os filhos. E aí ele começou a perder o controle das coisas. Começou a votar projetos e apoiar pessoas que já faziam parte do crime organizado. E assim ele tocou a vida, aquela sensação de impunidade, enriquecimento ilícito, fazendo mal para todos, mas conseguiu vencer na vida, vamos dizer assim. Conseguiu ter muito dinheiro, conseguiu andar com ótimos carros, helicópteros, fazendas e tudo mais. Mas aí o que acontece? Dodô se sentia muito mal com isso, não conseguia dormir bem, perdia noites e noites de sono, começou a ter problemas do coração, começou a desenvolver algumas doenças e teve uma vida complicada que o dinheiro, até onde o dinheiro pôde ajudá-lo, ele conseguiu, até um ponto que não teve mais, ele desenvolveu um câncer e veio a falecer. Mas ele já estava de idade, já estava com seus 65, 70 anos. Não idade, né? É um jovem ainda, praticamente. Tinha acabado de entrar na terceira idade, mas veio a falecer. E aí, chegando lá no céu, né? Chegando lá em cima, uma mesa enorme, veio um senhor para recebê-lo e ele, ali caiu a ficha para ele, que ele tinha morrido. E olha que irônico, né? Aí foi a primeira vez que ele sentiu uma vida de verdade, depois que ele tinha entrado na carreira política. Ele se sentiu leve. Mas olha a ironia do negócio, né? Ele tinha morrido e ele estava se sentindo vivo. Aquele senhor chegou, aí ele olhou para o senhor e disse: o senhor vai me julgar? O senhor é Deus? Aí o senhor disse para ele: não sou Deus. Vim apenas te conduzir ao salão onde você vai descobrir qual será o seu caminho. Então lá é que está Deus, Deus é que vai me julgar. Aí o senhor, Dodô já estava muito preocupado, já estava angustiado, já com medo, né, de tudo de ruim que ele tinha feito e tal. E o senhor disse para ele: não, Deus existe, Deus existe, Deus é poderoso, Deus te ama a todos nós, é o nosso Pai, nosso Criador.
Mas ele não vai te julgar, não. Não, ninguém vai te julgar, não, de forma alguma. Vê lá. Isso não existe, não. Aí Dodô deu aquela respirada, né? Aliviar, opa, me safei dessa, né? Me escapei dessa. E aí seguiu o senhor até esse salão, essa outra sala, a segunda sala. Chegando lá, o senhor disse para ele: aproxime-se, por favor, daquele aparelho onde está escrito consciência. E aí Dodô falou: o que é aquilo? Aí o senhor explicou para ele: ali é o seguinte, do lado direito tinha 2 painéis com números. Do lado direito tinha um painel azul e do lado esquerdo vermelho. O azul estava escrito positivo e o vermelho estava escrito negativo. E ele explicou: aqui, Dodô, funciona da seguinte forma: tudo que você fez de bom durante a sua vida somou na sua alma, acrescentou na sua alma pontos positivos. Sabe aqueles momentos que você estava com seu filho, com a sua esposa, e você sentiu um sentimento gostoso de amor dentro de você? Aquilo era pontos positivos que estavam sendo acrescentados na sua alma. E sabe aqueles momentos de corrupção, de tristeza, de angústia, de dor na consciência, que você não conseguia dormir direito? Aquilo era um sentimento de negativismo. Eram pontos negativos que estavam sendo acrescentados à sua alma. E era aquilo que gerava doenças na sua vida. E aí, tudo isso foi acumulado durante toda a sua vida. E agora você vai ver como foi o resultado final da sua vida, como foi a sua experiência na Terra. Porque não sei se você sabia, Dodô, mas você sempre foi um ser espiritual, vivendo uma experiência terrestre, uma experiência humana. E agora é que você vai decidir qual vai ser a sua próxima experiência, que mundo, para onde você vai. Algumas pessoas lá na Terra acreditam que é o céu, outros chamam de Éden, de paraíso, outros chamam de inferno, de purgatório, cada um dá um nome. Mas o que vai decidir exatamente para qual desses mundos você vai é a chave que vai se formar para você aqui em cima da mesa. E ela é de acordo com essa pontuação que você vai ver aqui nesse painel. Então aproxime-se, por favor, para nós fazermos o sincronismo da sua alma com o aparelho. E assim foi feito. Dodô se aproximou e primeiro foi a pontuação positiva. Marcou mais de 100 mil pontos. Ele ficou todo satisfeito. Mas e aí, quando disparou o relógio da pontuação negativa, ele ultrapassou 10 milhões de pontos. E aí veio uma chave para ele, uma chave no formato dessas chaves antigas, sabe? Só que amarelinha, como se estivesse pegando fogo. E o Senhor disse para ele: essa é a sua chave. Pode testá-la em qualquer porta, mas apenas uma dessas portas é que vão abrir com essa chave. Como eu disse, aqui ninguém julga ninguém. Ninguém. Deus sempre esteve do seu lado, sempre esteve dentro de você. Mas você foi tão egoísta e deixou o seu ego falar tão alto que você colocou Deus em segundo plano. E agora Deus não pode fazer nada para te ajudar, porque é você que se condena, é você que constrói a sua realidade. São seus pensamentos, suas atitudes. Então pode pegar a sua chave e seguir o seu caminho. E aí Dodô pegou a chave, foi testando porta por porta, até que a porta certa se abriu e ele seguiu o seu caminho. Então, pessoal, qual é a moral dessa história? Muito simples, né? Muito simplória, tem enrolei demais para chegar no óbvio. Tudo que nós fazemos aqui na Terra soma pontos para a gente. Tudo. Não é Deus que vai nos julgar. Deus já está dentro de nós, Ele já sabe de tudo. De tudo. Nós é que temos que colocar o ego de lado e deixar Deus agir na nossa vida. Escutar a palavra de Deus, o que Jesus Cristo... Tem muita gente que diz que Jesus Cristo veio aqui na Terra e morreu pelos nossos pecados. Não, gente. Jesus Cristo veio aqui para nos mostrar o caminho, para nos salvar, para nos mostrar que existe uma vida após a morte. E que são as nossas atitudes aqui é que vai decidir como será a nossa vida após essa morte.
Jesus Cristo veio para morrer por nós, para nos mostrar o caminho. Simples assim. Só que muita gente prefere não perceber isso, não ver isso, não enxergar essa realidade. É o que acontece com os políticos. Eles acham que Deus não está vendo e mal sabem eles que Deus está dentro de cada um deles. Então o conselho que eu dou para vocês é o conselho que eu dei para minha mãe. Quando você vê corrupção na televisão, não fique triste, não fique chateado, não xingue, não blasfeme. Tudo que você fala de negativo, tudo que você sente de negativo, tudo que você pensa de negativo, volta para você em forma de tristeza, em forma de depressão, de angústia, em alguns casos extremos, de doença também. Então, comece a ter pena deles, daqueles políticos. Por quê? Porque eles não sabem a realidade, eles não sabem o que realmente importa, que é a nossa vida espiritual e não a nossa vida material. A nossa vida material não significa nada. O que adianta você ter 1, 2, 3, 4 carros se você precisa apenas de um para andar? De que adianta você ter centenas de casas se você precisa apenas uma para morar? De que adianta você ter milhões e milhões no banco se você não utiliza bem esse dinheiro? Não estou dizendo aqui que a gente não tem que crescer financeiramente, não, gente. Tem sim, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante, cheia de prosperidade, abundância de saúde, de amor, de felicidade, de dinheiro também. Porque o dinheiro ele é muito importante na nossa vida. É ele que paga as nossas contas, é ele que nos proporciona qualidade de vida, é ele que nos proporciona a satisfação de dar um presente para alguém, de proporcionar prosperidade para outras pessoas. Prosperidade sim. Porque se você tiver dinheiro, você pode construir um prédio, construir uma casa e você vai dar emprego para o pedreiro, para o servente. Você vai alimentar várias famílias. Você pode construir uma empresa, uma firma. Mas vai da sua honestidade também como empresário para você salvar a sua alma. Não adianta você ter muito dinheiro e não saber o que fazer com ele. Então, quando você vê escândalos de corrupção, não deixe isso te afetar diretamente. Cancele aquele sentimento de raiva que você sente. Sabe por quê? Porque quem está perdendo a alma são eles. Aqui na Terra, gente, eles podem até não pagar da forma correta como nós gostaríamos. Você sabe, o político pega 10, 20, 30 anos de cadeia, depois sai por bom comportamento com 5, 6 anos. Né? Liberdade condicional. E o dinheiro que eles roubaram, mataram milhares de pessoas. É dinheiro que poderia ser aplicado na saúde, compra de aparelhos, né, equipamentos, pagar salário dos médicos, material de uso na segurança pública, computadores, armas para os policiais estarem bem equipados, viaturas, entendeu? Então, quer dizer, a corrupção, ela mata mais do que um revólver 38, porque ela mata uma quantidade gigante de pessoas, afeta muita e muita gente, principalmente com a falta de equipamentos cirúrgicos, equipamentos para fazer exames e remédios. Mata e mata muito. Então, se você é político e está me ouvindo, seja um político honesto, independente de qualquer coisa. Não seja corporativista. Não vote a favor de um projeto que você não acredita. Sabe por quê? É melhor você prestar conta para o chefe do seu partido do que você depois pagar caro pela pontuação que você vai adquirir, pela pontuação negativa que você vai adquirir e ele vai prestar conta depois lá em cima. Certo? Então, age de acordo com a sua consciência. E você, eleitor, vote com consciência, vote com maturidade, vote com a certeza que você está votando corretamente. Faça suas pesquisas na internet, procure informação, para você votar com consciência. E depois que você votou e que aquele candidato foi eleito, se ele se corromper ou se tornar um mau político, a culpa não é sua, porque o ser humano é assim, é o livre-arbítrio para todos. Mas você está com a consciência tranquila de que você votou corretamente. Quem vende o voto, gente, também passa pela mesma situação. Se vendeu o voto, votou por conveniência, é porque acredita que não vai ser punido, que não vai pagar por isso. E vai pagar caro. Então, vote de acordo com a sua consciência. E isso sim, gente, é poder. Você tem o poder de decidir o seu destino, o poder de decidir em quem você vai votar.
e aí construir um futuro melhor para você, para toda a sua família, para a sua sociedade, expressar a sua opinião com a consciência tranquila. Por quê? Porque você vota com consciência. Isso sim é poder. Agora, o que os políticos têm, aquilo lá não é poder, gente, aquilo é ilusão, aquilo lá faz parte aqui, ó, da terra. E a nossa alma, como eu disse, nós somos seres espirituais. Por isso que é a falsa sensação de poder. E eles são mordidos por isso, por essa falsa sensação de poder e pelo dinheiro fácil. A maioria deles se corrompem pelo dinheiro fácil. E foi essa a explicação que eu passei para minha mãe. E depois que eu passei essa explicação para minha mãe, a vida dela se transformou, mudou totalmente. Mas não foi fácil, eu tive que bater várias vezes nessa tecla. Hoje ela é outra pessoa, tanto é que ela apoiou a minha irmã na segunda candidatura, porque ela viu que ela está fazendo um bom trabalho, e se houver mais, ela vai continuar apoiando, porque ela sabe que ninguém vai conseguir corrompê-la, porque agora ela é uma pessoa esclarecida, ela é uma pessoa do bem, certo? Então, pessoal, desculpa a demora, é isso aí. O nosso próximo áudio, pessoal, nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre engenharia do consentimento. E eu vou falar um pouco mais sobre um tema muito abordado por Bob Proctor, que é a força do nosso pensamento. Nós somos aquilo que pensamos e não aquilo que nós pensamos que somos. Bob Proctor fala muito isso. Se você ficou curioso, quer saber um pouco mais, você está sendo manipulado o tempo todo pela televisão. Tem até um ditado que diz o seguinte: desligue a televisão e ligue o seu cérebro. Pesquisa no YouTube mesmo sobre engenharia do consentimento, você vai entender um pouco mais sobre o que eu estou dizendo, sobre as inversões de valores que todas as redes de televisão, todas, não tem exceção não, estão colocando aí o tempo todo, massivamente, na nossa tela, para que a gente acostume com as coisas negativas, com as coisas ruins, né? E ache aquilo normal. E isso vem acontecendo por mais de 30 anos. Não vou entrar nesses detalhes agora, vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Aí a gente bate um papo mais abrangente sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Engenharia do consentimento. Não se esqueça. Aí, compartilha esse vídeo, dá uma força aí pra gente aí. Sinal que vocês estão gostando. Deixa um comentário. O comentário ajuda e ajuda bastante. Seja positivo, seja negativo, seja para acrescentar, não seja. Mas se expresse. Comente, dê essa força aí pra gente, não custa nada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se alguém te mandou esse link pelo WhatsApp, clique, vai até o YouTube, chegando lá, inscreva-se no canal. Se pedir lá para você colocar seu login, é um Gmail. Você precisa apenas só ter uma conta no Google, uma conta Gmail. Tendo uma conta Gmail, você pode se inscrever no nosso canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Conto com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.